A caneta não tremeu na mão de Isabella Bella Romano Moretti. Essa era a parte estranha. Grávida de 33 semanas, tudo o mais dentro dela parecia instável. As costas doíam, a pressão apertava suas costelas, e o filho se mexia sob o vestido creme, como se lembrasse que agora toda a escolha pertencia a duas pessoas. Mas a caneta prateada permanecia parada sobre a última página dos papéis do divórcio. Isabella Romano Moretti. 12 anos reduzidos a 3 palavras. Além das janelas da cobertura, a Baía de Santos se estendia sob um céu cinzento. Adriano já tinha ficado atrás de Bella ali e prometido que tudo o que ela conseguia ver pertenceria aos filhos deles. Aos 26 anos, ela tinha acreditado nele. Aos 38, entendia o descuido com que ele usava a palavra pertencer. Uma risada baixa veio da sala. Adriano Moretti estava perto do vidro com um celular reservado no ouvido. Para Santos, ele era o presidente disciplinado de um império de navegação. Em salas sem registros públicos, ele era Dom Adriano Moretti, um homem a quem os outros obedeciam antes mesmo de ele terminar de falar. Agora ele sorria para o telefone como um adolescente. Não, ele murmurou. Eu disse que não seria hoje à noite. Bella conhecia a mulher do outro lado da linha. Bianca Ricci. Adriano acreditava que ela não sabia. Esse erro tinha se tornado útil. Ele encerrou a ligação e se aproximou da cozinha. Bella colocou a caneta ao lado do envelope. Problema? Ela perguntou. Trabalho. Tudo era trabalho agora. Os jantares tardios, o perfume nos paletós, o apartamento 6B às margens do Canal 6 e um anel de diamante esperando no cofre de uma joalheria. Até Bianca tinha sido escondida dentro das contas da empresa. Você vai jantar em casa? Adriano hesitou. Provavelmente não. Tudo bem. Nenhuma acusação, nenhuma lágrima. Ele observou os tornozelos inchados dela. Você devia descansar mais. Descansar. Não se preocupe. Deixa que eu resolvo. Por 2 meses. A preocupação tinha sido a maneira dele de manter uma esposa grávida desinformada. Ele confundia o silêncio dela com fraqueza. Antes do fim da semana, Adriano assinaria o divórcio ele mesmo e comemoraria a decisão que o destruiria. O primeiro erro dele foi esquecer que Bella Romano sabia ler números. O pai dela tinha lhe ensinado balanços. A mãe dela tinha lhe ensinado que quando um homem poderoso chama uma pergunta de complicada, a resposta simples costuma beneficiar a ele. Bella tinha confiado em Adriano porque o amava. Um dia essa confiança pareceu merecida. Depois do segundo aborto espontâneo, ele tinha sentado ao lado dela no chão do banheiro até o amanhecer. Quando essa gravidez sobreviveu, ele chorou e beijou uma barriga que ainda nem tinha começado a aparecer. Depois vieram o segundo celular, o perfume e as despesas em restaurantes, motoristas e boutiques que Bella nunca tinha usado. Ela poderia ter exigido uma confissão. Em vez disso, quando o filho se mexeu sob a mão dela, escolheu os fatos. Durante 1 mês, enquanto Adriano achava que ela escolhia a tinta do quarto do bebê, Bella comparou extratos com a agenda dele e copiou registros de imóveis e voos. A traição doía. Descobrir o alívio dele, ao escapar de cada consulta e cada noite assustadora, encerrou o casamento. Adriano vestiu o paletó e beijou a testa dela com uma familiaridade automática. Como está o meu filho? Perguntou, tocando a barriga dela. Bella encontrou os olhos dele. Protegido? Ele sorriu, sem entender o sentido, e entrou no elevador. Quando as portas se fecharam, Bella se permitiu uma respiração com as 2 mãos ao redor do filho. Só mais um pouco, sussurrou. Depois destrancou uma gaveta atrás das taças de cristal e espalhou 3 grupos de provas sobre a bancada da ilha. O primeiro provava que Adriano tinha dado a Bianca o apartamento 6B, um carro, voos particulares e o anel de diamante. O segundo provava que ele pagava através do Fundo Moretti, dinheiro protegido para as próximas gerações. O terceiro mostrava 8 milhões de reais programados para sair desse fundo na segunda-feira de manhã, através da empresa de Bianca, chegando a Ricardo Hever, rival de Adriano. Bella tinha investigado uma traição e encontrado um túnel de fuga através da herança do filho que ainda nem tinha nascido. No topo das anotações, ela tinha escrito uma frase.
Adriano acha que autoridade significa posse. Ela olhou para os papéis do divórcio. Você devia ter gastado seu próprio dinheiro, disse. Na manhã seguinte, Bella entrou numa sala de jantar privada, dentro de um clube antigo no bairro do Embaré, onde os celulares eram entregues na porta. Don Matteo Moretti já estava esperando. O pai de Adriano tinha se afastado das operações diárias 4 anos antes, mas a aposentadoria nunca tinha significado abrir mão da influência. Aos 71 anos, Matteo ainda possuía a quietude de um homem que não precisava levantar a voz para ser obedecido. Ao lado dele estava sentada Alina Viscari, conselheira independente do Fundo Moretti. Matteo olhou para a barriga de grávida de Bella, depois para o envelope que ela colocou sobre a mesa. Se você veio me pedir para punir meu filho por dormir com outra mulher, ele disse, veio ao homem errado. Bella empurrou o primeiro extrato em direção a ele. Eu não vim falar da amante dele. Os olhos de Matteo se estreitaram. Bella descansou a palma da mão sobre o filho. Eu vim porque Adriano está gastando dinheiro protegido com ela. Alina examinou o documento primeiro. Leu o código ao lado do contrato de locação da casa junto ao porto e se virou imediatamente para Matteo. Isso saiu do fundo de proteção. Eu vejo isso, ele disse. Bella colocou o comprovante do anel e a nota fiscal dos voos ao lado, seguidos pela transferência programada de 8 milhões de reais. A expressão de Matteo mudou ao ver o nome da empresa de Ricardo Hever. O quanto Adriano sabe sobre o que você encontrou? Perguntou. Nada. E em vez de confrontá-lo, você veio aqui. Se ele tivesse gastado o próprio dinheiro, eu teria trazido papéis de divórcio. Ele gastou dinheiro protegido e ligou isso a Hever. Isso tornou tudo maior do que o meu casamento. Alina, a advogada do fundo, abriu uma pasta de couro e apresentou a Bella 3 fatos. Adriano dirigia o Império Moretti, mas não era dono dos ativos protegidos. O filho de Bella, já confirmado medicamente, já era beneficiário. Se Bella provasse que Adriano tinha roubado do fundo conscientemente ou colocado em risco a herança da criança, os administradores poderiam afastá-lo. Então congelem a transferência, disse Bella. Podemos atrasá-la, respondeu Alina. Para afastá-lo de forma permanente, precisamos provar intenção. O apartamento mostra desvio de conduta. A transferência para Hever precisa ser mostrada como deliberada. E se agirmos antes disso, Matteo cruzou as mãos. Adriano vai chamar isso de briga doméstica e vai dividir a organização antes que possamos proteger os registros. Bella olhou entre os dois. O que vocês não estão me contando? Alina mostrou a ela um documento de emergência preparado depois que Adriano, uma vez, tinha tentado hipotecar um armazém pertencente ao fundo para um investimento particular. Bella já estava nomeada como representante temporária, caso ele fizesse isso de novo. Você sabia que isso podia acontecer? Bella disse a Matteo. Eu acreditei que o primeiro aviso tinha mudado ele. Você acreditou no que era mais fácil para um pai acreditar. Bella devolveu o documento. Se ele for afastado, David e os administradores externos comandam a empresa. Eu vou proteger o meu filho, mas não vou transformar uma traição numa disputa pela cadeira de Adriano. O que você precisa de mim? Bella perguntou. Alina voltou à transferência programada. Prova de que Adriano sabe que o dinheiro é protegido e pretende movê-lo mesmo assim. E se Hever estiver envolvido, garantimos os registros antes que qualquer um dos lados saiba que estamos vigiando. Bella fechou a pasta. Adriano acredita que a gravidez me deixou dependente. Deixa ele continuar acreditando nisso. Nos 3 dias seguintes, Bella representou a última versão do casamento. Foi a consultas médicas, discutiu berços, sorriu em jantares de família, deixou Adriano lhe dizer quais decisões eram estressantes demais para uma mulher grávida. Atrás dessa fachada, a equipe forense de Alina rastreou a empresa de consultoria de Bianca por 3 subsidiárias da Moretti. Os números eram grandes, mas Bella se recusou a deixar a investigação virar um desfile de notas fiscais. 3 fatos importavam. Adriano sabia que o fundo era protegido. Bianca sabia que o dinheiro não era dele. Ricardo Hever esperava do outro lado. Bianca ficou descuidada. Uma caixa creme chegou com um vestido de gestante 2 tamanhos menor e um bilhete.
Aproveite o quarto do bebê enquanto ainda pertence a você. Bella fotografou o bilhete para Lina, doou o vestido e trocou a senha de acesso do quarto. Bianca queria humilhá-la. Em vez disso, ligou por escrito a traição a um imóvel protegido. 2 noites depois, Adriano voltou depois da meia-noite com o perfume de Bianca no colarinho. Tomou banho na hora. O celular reservado ficou carregando ao lado da cama. Uma mensagem apareceu na tela. Depois que a esposa se for, mova o resto antes que seu pai perceba. Bella fotografou com o próprio celular. Quando Adriano voltou, ela estava deitada de lado, uma mão sob o rosto. Ele ficou parado ao lado da cama por um instante. Está acordada? Bella manteve a respiração regular. Adriano tocou o ombro dela, depois a barriga. O filho deles chutou contra a palma da mão dele. Algo parecido com culpa cruzou o rosto dele. Por um segundo, Bella se perguntou se ele iria acordá-la e confessar. Ele pegou o celular e saiu do quarto. Na tarde seguinte, Bella recebeu uma mensagem de Alina. Intenção comprovada. Não confronte ele ainda. Bella devia ter se sentido vitoriosa. Em vez disso, sentou-se sozinha no quarto inacabado do bebê e chorou sem fazer barulho. As provas não apagavam o homem que tinha dormido ao lado da cama do hospital depois de um aborto espontâneo. Só provavam que aquele homem, ainda capaz de ternura, tinha escolhido repetidamente não usá-la. O amor não desaparece quando a confiança morre. Era isso que tornava a partida difícil. 3 dias antes da votação dos administradores, Adriano disse a Bella que teria um jantar com investidores na Casa do Porto. Bella já sabia que o apartamento 6B estava programado para a vistoria final naquela noite. Ela o seguiu, não sozinha. Dante Romano, primo dela e chefe de segurança do Grupo Legítimo de Navegação Romano, dirigiu enquanto Bella sentava no banco de trás, com um casaco escuro sobre o vestido de gestante. Dante só sabia que ela precisava de transporte discreto, até que ela lhe deu o endereço. "Quer que eu suba na frente?" perguntou. "Não, fica atrás de mim. Eu preciso de uma testemunha, não de um homem tornando a decisão mais fácil. Um sinal e a gente vai embora." Bella confirmou com a cabeça. O apartamento 6B ocupava a esquina do edifício Casa do Porto, de frente para o Canal 6. Como uma empresa controlada pelo fundo era a titular do contrato de locação, Alina tinha colocado a unidade sob revisão emergencial de ativos. O síndico deixou Bella e Dante entrarem por um corredor de serviço trancado ao lado do apartamento, e depois os deixou atrás de uma porta de utilidades fechada, onde as vozes se ouviam claramente pelo duto de ventilação antigo. Bella ouviu Bianca antes de ver alguém. "Segunda-feira é tarde demais. Rever quer a autorização hoje à noite." Adriano respondeu. "A conta tem uma trava de revisão. Então remove ela. Meu pai vai perceber. Seu pai vê um velho se preparando para morrer. Você o vê como um rei." Pela grade estreita de inspeção do duto, Bella viu Bianca perto das janelas, num vestido de seda preta. Um anel de coquetel com pedra negra brilhava na mão esquerda dela, um presente pessoal que Adriano tinha comprado com o próprio dinheiro. Adriano ficou de frente para ela, sem o paletó. Um terceiro homem apareceu refletido no vidro. Ricardo Rever. Ele tinha pouco mais de 50 anos, as têmporas prateadas, vestido com a precisão discreta de quem prefere que outros homens exibam a riqueza por ele. "Sua esposa assinou a confirmação médica", disse Rever. "A criança agora está protegida. Cada semana que você espera, dá aos administradores mais um motivo para fazer perguntas." Adriano olhou para Bianca. "Você contou a ele sobre o calendário da gravidez." "Eu contei o que importava." Pela primeira vez, a suspeita entrou no rosto de Adriano. Rever colocou um documento sobre a mesa. "Autoriza a transferência. Em troca, meu veículo de investimento adquire o terminal em dificuldades de Terminal Leste e mantém sua exposição pessoal longe das mãos do Conselho. Terminal Leste não está em dificuldades. Vai estar assim que as garantias forem executadas." Adriano olhou para o documento. Bella entendeu só parte do mecanismo, mas entendeu a ameaça. Terminal Leste empregava mais de 1.800 pessoas. Rever não estava simplesmente recebendo dinheiro roubado. Estava se preparando para forçar um terminal da Moretti a um calote artificial
e adquiri-lo barato. O celular dela deslizou contra a prateleira de metal. O toque foi pequeno, mas o duto de ventilação carregou o som até o apartamento 6B como uma moeda caindo sobre pedra. Adriano ergueu os olhos. O que foi isso? Bella congelou. Dante segurou o pulso dela e apontou para a escada de serviço. Eles já tinham o suficiente para expor o interesse de Rever em Terminal Leste, mas não a frase que provava que Adriano entendia o perigo e ainda assim pretendia seguir em frente. Alta pressão apertou a parte baixa do abdômen de Bella. Não é trabalho de parto, a médica tinha dito na última consulta, a não ser que as dores fiquem regulares. No corredor estreito, com os passos de Adriano se aproximando, a distinção oferecia pouco conforto. Tem alguém lá fora, disse Adriano. A porta do apartamento se abriu. A luz cortou sob a porta de utilidades. A maçaneta se moveu uma vez, parou contra a fechadura do síndico, depois se moveu de novo com mais força. Dante se aproximou do ouvido de Bella. A gente sai agora. Bella balançou a cabeça e levantou um dedo. 1 minuto. A pressão ficou mais aguda. Ela apertou os lábios e manteve o celular gravando firme contra o casaco. Rever chamou de dentro do apartamento. Se um barulho no seu próprio prédio te assusta, segunda-feira vai ser um dia difícil. Adriano continuou do outro lado da porta de utilidades. Bella conseguia ouvir a respiração dele. Por um segundo terrível, ela se imaginou sendo encontrada por ele, dobrada ao lado do duto, grávida de 8 meses. Dante apertou silenciosamente o botão de chamada do elevador de serviço na parede. 2 andares abaixo, a máquina gemeu e um sino tocou. O barulho comum do prédio deu a Adriano uma resposta. Ele queria mais do que a verdade. Os passos dele se afastaram. Bianca tocou o braço de Adriano. Assim que Bella se for, nada disso importa. For para onde? Adriano perguntou. Bianca sorriu. Para fora da sua casa, para fora do fundo, para fora do caminho. O filho de Bella se mexeu bruscamente sob as costelas dela. Ela ficou parada, uma mão apoiada sob a barriga até a pressão passar. Dentro do apartamento, Adriano disse, eu preciso até segunda-feira. A resposta de Rivera seguiu pelo corredor. Então segunda-feira é o último dia em que você é dono da escolha. No carro de Dante, Bella enviou a gravação do celular para Alina. Dante esperou a transmissão terminar. Quer que eu pergunte o que ele fez? Bella olhou para as janelas do apartamento 6B. Ele usou o futuro do nosso filho para encobrir uma traição e colocou 1.800 famílias entre ele e a consequência. O que você vai fazer? Bella descansou a mão sobre a barriga. Primeiro, separo o casamento da empresa. Depois garanto que ninguém possa chamar isso de vingança. Na sexta-feira à noite, Adriano entrou na cozinha da cobertura ajustando o relógio. O envelope do divórcio esperava ao lado da mão de Bella. Cancela o jantar, ele disse. Vou me atrasar. Bella lembrou de outro Adriano, sentado ao lado da cama do hospital, porque ela tinha medo de acordar sozinha. Durante semanas ela tinha se perguntado se aquele homem ainda existia sob as mentiras. Agora entendia que amar quem alguém tinha sido podia se tornar outra forma de recusar ver quem ele tinha escolhido se tornar. Eu já cancelei, disse ela. Adriano mal ergueu os olhos. Ótimo. Bella empurrou o envelope em direção a ele. E o cancelei outra coisa também. Ele abriu. A cor mudou no rosto dele. Divórcio. A palavra soou ofendida, não partida. Bella o observou ler. Nenhuma reivindicação sobre as contas pessoais dele. Nenhuma acusação pública de adultério. Nenhuma tentativa de tomar o patrimônio de propriedade exclusiva dele. Os termos eram tão limpos que a suspeita substituiu o choque. O que você está fazendo? Indo embora. Adriano riu uma vez. 8 meses de gravidez. Para onde exatamente você vai? O filho dela se mexeu sob a mão dela. Para alguém que precisa mais de mim do que você. O orgulho dele forneceu a conclusão que ela pretendia. Tem outro homem. Bella não respondeu. A mandíbula de Adriano endureceu. Você está me traindo. Ela colocou a caneta prateada ao lado da mão dele. Você queria liberdade, Adriano. Fica com ela. Por vários segundos, ele a encarou. Depois releu cada página. Conferiu primeiro a relação de bens. Bella não reivindicava nenhuma das contas pessoais dele.
nenhum imóvel registrado só no nome dele, e nenhuma pensão além do que a lei exigia para o filho deles. Ele não encontrou nenhuma acusação sobre Bianca, e nenhuma tentativa de congelar o dinheiro particular dele. Você não está reivindicando nada do fundo? Perguntou. Eu não estou reivindicando nada que seja seu. Adriano ouviu tranquilidade onde Bella tinha oferecido precisão. Ele acreditou que o divórcio retiraria a posição dela dentro da estrutura da família. Também sabia que o prazo de segunda-feira de Hever não esperaria uma negociação longa com advogados. Bianca, o apartamento 6B e a vida prometida depois da transferência passaram pela cabeça dele. A liberdade estava diante dele sem uma guerra financeira anexada. A ganância venceu a cautela. Adriano assinou com um gesto irritado. Não volta pedindo nada. Bella colocou a cópia dela dentro do envelope. Não vou. Os olhos dele foram até a barriga dela. Você não pode tirar o meu filho dessa casa. Nosso filho não é propriedade. Vai haver um acordo de guarda construído em torno do que é seguro para ele. Ele é um Moretti. Ele é um bebê. Você perdeu 3 consultas com especialistas esse mês. Não descubra a paternidade só quando achar que alguém está tirando uma posse sua. Adriano olhou para o quarto inacabado do bebê. Tinha rejeitado um berço por ser comum demais e nunca tinha aberto o livro sobre parto prematuro que Bella deixou ali. Para onde você vai? Perguntou de novo, mais baixo agora. Para algum lugar onde eu consiga ouvir meus próprios pensamentos. O que ele precisa para os próximos 3 dias cabe numa mala. O resto é cuidado, e cuidado não se guarda num fundo. Ela ergueu a alça da mala única que esperava ao lado do elevador. Adriano não se ofereceu para ajudar. Nas portas abertas, Bella olhou uma vez para a cobertura onde 12 anos da vida dela tinham desaparecido atrás de mármore e vidro. Adeus, Adriano. As portas se fecharam antes que ele respondesse. Dentro do elevador descendo, Bella finalmente soltou a respiração presa no peito. O celular vibrou. A mensagem de Alina apareceu. Assinatura confirmada. Bella digitou uma palavra. Sim. A resposta veio na hora. Então a votação de segunda-feira segue em frente. Lá em cima, Adriano já estava ligando para Bianca para comemorar. Lá embaixo, Bella entrou no carro que Mateu tinha mandado esperar, sabendo que o marido tinha acabado de assinar o fim do casamento, enquanto o documento capaz de acabar com o reinado dele ainda não tinha chegado à mesa. Mateu ofereceu a ela uma suíte reservada na propriedade da família Moretti. Bella recusou. Estou saindo de uma casa controlada pela sua família. Não vou me recuperar dentro de outra. Dante a levou para uma pequena casa geminada da família Romano em São Vicente. A geladeira zumbia, os canos estalavam e um vizinho praticava 6 notas ao piano sem alcançar a 7ª. Bella tinha trazido remédios, prontuários médicos, uma foto do ultrassom e um cobertor azul bordado com o nome que tinha escolhido, Luca. Tudo o que ela e o bebê precisavam cabia numa mala. Fica até eu pegar no sono, ela pediu a Dante. No quarto desconhecido, sem nenhuma atuação a manter, Bella chorou até o peito doer. A decisão certa ainda podia partir o coração de quem a tomava. No apartamento 6B, Adriano abriu champanhe. Bianca usava o anel de coquetel de pedra preta que ele tinha comprado com a conta pessoal e ficou onde Bella a tinha visto, perto das janelas de frente para o canal. Ela ergueu a taça quando Adriano disse que o divórcio estava assinado. A liberdade, ela disse. Adriano bebeu, mas a palavra não teve o gosto que ele esperava. Bella tinha olhado para ele com a finalidade tranquila de uma porta se fechando do outro lado. Por um instante, ele a imaginou carregando a mala sozinha. Depois Bianca tocou o rosto dele. Segunda-feira, disse. Assim que a transferência liberar, ninguém consegue nos puxar de volta. Ela abriu a tela de transferência no celular reservado dele. Hever precisa que a autorização fique ativa até os fundos serem liquidados. Adriano tirou uma chave de autenticação preta e fina do bolso interno e a inseriu no leitor do aparelho. Um único objeto autorizava toda a instrução protegida emitida em nome dele. Ele renovou a transferência de 8 milhões de reais, guardou a chave de volta no paletó e colocou o celular ao lado da cama. Bianca observou para onde a mão dele foi. A tela perdeu a conexão por um instante. Hever tinha razão sobre o Cais 12, disse Bianca. O antigo terminal alfandegário lá nunca cai a linha segura.
Adriano olhou para ela. Como Hever conhece os nossos terminais internos? Ele reclamou desse celular a semana inteira. Imagino que alguém contou a ele. Depois ela o beijou e a pergunta desapareceu sob a resposta que ele preferia. Adriano sabia que o dinheiro era protegido e que Terminal Leste estava em risco. Ainda podia ter parado. Em vez disso, devolveu o celular a Bianca. Às 2h11 em São Vicente, Bella acordou quando o filho chutou forte sob as costelas dela. Dante tinha deixado um copo d'água fora da porta do quarto e ido para a cozinha como prometido. Bella bebeu e descansou a mão sobre o movimento dentro dela. Amanhã a gente sofre, sussurrou. Segunda-feira, a gente protege o que vem depois. Às 10h03 de segunda-feira, Adriano Moretti entrou na sala de diretoria carregando café, com a expressão satisfeita de um homem que tinha passado o fim de semana comemorando a liberdade. Essa expressão sumiu quando ele viu o pai sentado na cabeceira da mesa. Mateo não ocupava aquela cadeira havia 4 anos. Alina estava sentada ao lado dele, com 3 pastas lacradas. 2 administradores independentes apareciam em telas seguras. David Chen, diretor de operações da Divisão Portuária Legítima, ocupava uma cadeira perto da ponta da mesa. Nenhum assistente esperava do lado de fora. Nenhum relatório trimestral cobria a superfície polida. Até a cadeira habitual de Adriano tinha sido afastada da cabeceira. Ele parou. O que aconteceu? Mateo olhou para o relógio. Senta. Adriano se sentou. A irritação substituiu o desconforto. Se isso é sobre as projeções de Terminal Leste, a revisão é quinta-feira. David Chen olhou para Alina. Ela abriu a primeira pasta. Apartamento 6B, edifício Casa do Porto. Contrato de 2 anos, financiado através do Fundo Moretti. R$ 180 mil transferidos para a Joalheria Bandeira através de uma conta de hospitalidade executiva. Despesas de veículo e de aviação atribuídas a Bianca Ricci através de subsidiárias da Moretti. O rosto de Adriano se contraiu. Onde vocês conseguiram esses registros? Mateo respondeu. Das contas que você teve a arrogância de chamar de suas. Bella vasculhou meus arquivos particulares. Seus arquivos? Mateo repetiu. Esse é o motivo de estarmos aqui. Alina abriu a segunda pasta. 8 milhões programados para transferência a Bianca Ricci Consultoria, seguidos de um investimento na Hever Capital. Adriano olhou para David. Isso é uma transação estratégica. Então explica a estratégia. David disse. Hever vai estabilizar Terminal Leste. Terminal Leste não precisa de estabilização. Está lucrativo e em dia com todas as obrigações. Pela primeira vez, Adriano pareceu inseguro sobre qual mentira lhe tinham contado. Alina reproduziu 40 segundos da gravação de Bella no apartamento 6B. A voz de Hever encheu a sala de diretoria. Vai estar assim que as garantias forem executadas. Adriano se levantou. Ela me seguiu. Mateo se inclinou para a frente. Senta. Minha esposa grávida gravou uma reunião particular. Sua esposa grávida descobriu que você estava se preparando para financiar o calote forçado de um terminal com dinheiro protegido para o filho dela. Eu estava protegendo a divisão. David deslizou uma folha sobre a mesa. 2 colunas mostravam a verdade sem mais uma aula de finanças. Terminal Leste era lucrativo. O documento de Hever fabricava um calote para que ele pudesse tomar o terminal barato. Adriano estendeu a mão para o telefone da parede. Segurança, trava esse andar. Não posso aceitar sua instrução, respondeu o diretor. Sua autoridade de emergência foi suspensa. O silêncio depois disso foi a primeira prova de que Adriano não controlava mais a sala. Ele se virou para David. Você foi por cima de mim. Minha irmã supervisiona o segundo turno de Terminal Leste, disse David. O plano de Hever a chama e a mais 600 outros de dispensáveis. Você viu números. Eu vi nomes. Alina observou o rosto dele. Você revisou a garantia? Ele não respondeu. Você consultou um advogado independente? Silêncio. Ou Bianca disse que isso manteria a traição e os gastos particulares longe dos administradores? Adriano se virou para o pai. Vocês não podem me afastar porque minha esposa está brava. Não, disse Mateo.
Mas os administradores podem te suspender porque você usou ativos protegidos, escondeu esse uso e autorizou uma transação contra os interesses do próximo beneficiário. Eu construí essa empresa por 12 anos. Você administrou o que 4 gerações construíram? Mateu respondeu. Isso não é o mesmo que ser dono. E vocês pretendem entregar tudo para Bella porque ela chorou de forma mais convincente. O insulto mudou o ar na sala. Bella ainda não estava na sala para ouvir aquilo, mas Alina fechou a pasta com cuidado deliberado. A senhora Moretti apresentou extratos bancários, registros de imóveis, mensagens e uma gravação preservada de forma independente, disse. Nenhuma camada disso vem dela. Alina deu aos administradores os mesmos 3 fatos que Bella tinha descoberto. O dinheiro era protegido. Luca já era beneficiário. E Adriano tinha movido o dinheiro conscientemente. A votação retirou dele as contas protegidas e o controle operacional. A voz de Adriano ficou baixa. Quem controla isso agora? Ninguém respondeu de imediato. A respiração dele ficou audível. Pai, para quem você deu o meu império? Mateu olhou para as portas fechadas. Elas se abriram. Bella entrou de vestido azul escuro e sapatos baixos, uma mão apoiando o peso sob a barriga. Dante ficou do lado de fora. Ela tinha pedido a ele só até o prédio, não a sala. Adriano a encarou como se alguém já enterrado tivesse voltado. Você. Bella ocupou a cadeira vazia ao lado de David Chen, não a que estava ao lado de Mateu. Alina abriu a terceira pasta. Até a revisão terminar, Isabela Romano Moretti servirá como representante de proteção do beneficiário ainda não nascido. David Chen manterá a autoridade operacional. Toda transação protegida vai exigir aprovação de um conselho independente e de um administrador externo. Adriano olhou de Bella para David. Você tomou tudo. Bella encontrou os olhos dele. Não. Eu protegi o que nunca foi seu para dar. Você planejou isso enquanto dormia ao meu lado. Eu planejei minha saída enquanto você usava o futuro do nosso filho para construir uma casa para outra mulher. Isso é vingança. Bella colocou os papéis assinados do divórcio sobre a mesa. Se fosse vingança, eu teria reivindicado seus bens pessoais, exposto sua traição em público e pedido para te substituir como presidente. Eu não fiz nada disso. Você assinou o divórcio porque acreditou que isso abria caminho para a Bianca. Os administradores te suspenderam porque você moveu dinheiro protegido depois de saber o que era. São consequências separadas. Alina virou a primeira decisão ao vivo para Bella. O pagamento de 8 milhões ainda está programado para as 11 horas. Como representante de proteção, você pode cancelar. Adriano deu um passo em direção à mesa. Se você mexer nessa transferência, Hever vai executar toda a ameaça ligada à Terminal Leste. Então ele já planejava executá-las, quer o dinheiro se movesse ou não, disse Bella. Você não sabe como ele opera. Você também não sabia. Isso não te impediu de financiar ele. Bella olhou para David. Cancelar o pagamento interrompe salários, plano de saúde ou operações do porto. Não. Os registros podem ser preservados para os investigadores? Sim. Então cancela. Preserva cada instrução e avisa a diretoria de Terminal Leste que nenhum trabalhador seja demitido ou mandado para casa porque o controle da família mudou hoje. David fez a ligação da própria mesa. Não pediu a Mateu para confirmar. Quando o diretor de Terminal Leste atendeu, David repetiu a ordem de Bella e pediu que cada supervisor de turno confirmasse diretamente. Adriano ouviu as vozes no viva voz dizerem recebido, uma atrás da outra. Durante anos, aquelas vozes tinham respondido a ele. A última supervisora não desligou. 2 carros pretos estão circulando o portão sul, disse. Homens fotografaram a entrada dos funcionários há 10 minutos. David estendeu a mão para a linha de segurança. Eu posso bloquear o terminal. Bella olhou para o relógio e pensou nos trabalhadores, terminando o turno da noite. Protege as áreas restritas, mas mantenha as saídas dos funcionários abertas. Ninguém fica preso lá dentro porque Hever quer nos assustar. Adriano observou David executar a ordem. O dinheiro não tinha se movido, mas Hever já estava testando as portas. Afastar Adriano tinha encerrado um perigo e exposto o próximo.
A administrador independente apontou para a cadeira na cabeceira da mesa. Senhora Moretti, a senhora pode ocupar a cadeira de presidência pelo resto do período de emergência. Bella a deixou vazia. David tem a autoridade operacional. Eu represento meu filho. Combinar esses dois papéis foi como isso aconteceu. Matteo olhou para a cadeira vazia, como se Bella tivesse rejeitado uma coroa que a família dele tinha passado gerações polindo. O diretor de segurança executiva entrou e estendeu a mão aberta ao lado do crachá de Adriano. Adriano olhou para Bella. Você sabia que eu ia assinar o divórcio? Eu sabia que você examinaria o que eu pedisse de você, ela disse. Eu também sabia que você nunca examinaria o que já achava que era seu. Os dedos dele se fecharam ao redor do crachá. Por um instante, todo guarda do lado de fora da sala pareceu se lembrar do homem que ele tinha sido naquela manhã. Depois, Adriano colocou o crachá sobre a mesa. O diretor de segurança o levou embora. Às 10h47, David recebeu confirmação de que os 8 milhões não tinham se movido. O primeiro ato de Bella no poder economizou dinheiro em vez de reivindicá-lo. Mas a transferência cancelada também avisou a Ricardo Rever que Adriano tinha perdido o controle. O celular de Adriano vibrou. O nome de Bianca apareceu ao lado de uma foto de um vestido de noiva. A sala ficou em silêncio enquanto ele virava o celular de bruços. Liga para ela, disse Matteo. Adriano olhou para ele. Pergunta se Ricardo Rever pretende estabilizar Terminal Leste. Adriano não se mexeu. Bella viu o momento em que ele começou a entender que a mulher que tinha escolhido talvez estivesse escolhendo outra coisa por completo. Do outro lado da cidade, Bianca soube que Adriano tinha perdido o controle quando um garçom devolveu o cartão platina recusado. Uma única mensagem veio em seguida. Acesso corporativo suspenso. Ela ligou para Adriano 7 vezes antes de ele atender. O que você fez? Ela exigiu saber. Por vários segundos, ele não disse nada. Depois falou 5 palavras que ela nunca imaginou ouvir. Nunca foi realmente meu. Bianca chegou à sede da Moretti 20 minutos depois e forçou uma visita escoltada até a sala de diretoria. Esperava que Adriano comandasse a sala. Em vez disso, ele ficou de pé perto das janelas, enquanto Bella se sentava ao lado de David Chen, o diretor do porto que agora detinha a autoridade operacional. Você fez isso porque ele me escolheu, disse Bianca. Não, respondeu Bella. Se ele tivesse comprado um apartamento para você com o próprio dinheiro, eu teria me divorciado e nunca aprendido o número da unidade. Você levou tudo. Tudo o que é legalmente seu continua seu. O resto é prova. Bianca olhou para Adriano. Você me disse que pertencia a nós? A resposta dele veio dolorosamente baixa. Eu achei que tudo me pertencia. Ela o observou como quem vê um estranho, despido de holofote e título. Rever tinha razão, ela disse. Sem o fundo, você é só um homem com um relógio caro. A segurança se moveu para escoltá-la para fora. No lobby privado, Bianca tropeçou e se apoiou na parede. Adriano a seguiu antes que alguém pudesse impedi-lo. Você se machucou? Ela virou o rosto contra o peito dele, como se o pânico finalmente a tivesse quebrado. Alguma coisa disso foi real? As mãos dele subiram automaticamente para amparar. A mão direita de Bianca desapareceu entre os dois corpos. Os dedos dela encontraram o bolso interno que tinha visto ele usar na sexta-feira à noite e se fecharam ao redor da chave de autenticação preta e fina. Ela a puxou para dentro da manga, enquanto o rosto continuava contra o ombro dele. Bianca, ele disse, sem responder à pergunta dela. Ela se afastou com lágrimas nos olhos e a chave escondida sob o punho. A segurança segurou o braço dela. Adriano os observou levá-la em direção ao elevador. Não percebeu que o peso dentro do paletó tinha mudado. Adriano ficou no lobby, olhando para o elevador fechado. Bella não sentiu triunfo. O desprezo de Bianca tinha exposto o que ela amava, mas ainda não tinha parado Hever. O primeiro alerta chegou 40 minutos depois, quando David Chen, o diretor do porto, recebeu um alerta de segurança de Terminal Leste. Às 2h30 da manhã seguinte, Rever poderia enviar uma ordem final de aquisição usando a chave física de autenticação de Adriano. Se a ordem fosse processada, Rever assumiria o controle do terminal e de 1.800 funcionários antes que os administradores pudessem se opor.
Adriano leu o alerta 2 vezes. Ele não pode enviar isso sem a minha chave. David olhou para ele. Onde ela está? Adriano procurou no paletó. O bolso interno estava vazio. Ela levou. Alina acionou os agentes da Polícia Federal que já investigavam crimes financeiros, já revisando a transferência de 8 milhões de reais. David isolou os sistemas comuns de Terminal Leste, mas a chave preta ainda podia autenticar uma ordem a partir de um dos 4 terminais blindados da Moretti. Mateo pegou o telefone. Vou mandar meus homens acharem ela. Bella o interrompeu. Não, nenhuma punição particular. Essa chave controla 1.800 empregos. Então a polícia recupera ela. Se os nossos homens arrastarem Bianca para um armazém, a prova vira uma briga de família e Rever vira a vítima. Essa família resolvia ameaças antes de os federais saberem nosso nome, e é por isso que todo mundo ao seu redor confunde poder com permissão. Isso acaba aqui. Mateo a encarou, depois cancelou a ligação. O primeiro comando de Bella como representante de proteção evitou violência em vez de exigi-la. Existe uma forma de matar a chave, disse Adriano. Toda instrução autenticada pela chave criava uma cópia inalterável num arquivo mestre embaixo do cais 9 da Moretti. Se o arquivo provasse que a ordem de Rever para Terminal Leste tinha sido construída sobre uma falsificação, publicá-lo revogaria a chave automaticamente e forçaria o credor a rejeitar qualquer coisa ainda pendente. Então publica, disse David. Adriano não se mexeu. O arquivo também contém a minha instrução original. A transferência de 8 milhões tinha começado como o roubo de Adriano. Bianca e Hever tinham mudado o destino e anexado o Terminal Leste depois. Mas o registro original provaria que Adriano tinha movido dinheiro protegido conscientemente antes de a falsificação deles existir. Se eu liberar o arquivo, eu entrego aos promotores o caso contra mim. A voz de Alina permaneceu firme. Sim, o cofre estava offline e exigia que Adriano e Mateo o abrissem juntos. Agentes federais os escoltaram até o cais 9 enquanto Bella ficava na sede, sob ordens da médica, recusando-se a transformar imprudência em atuação de força. O cofre ficava embaixo de um prédio alfandegário manchado por 50 anos de maresia. Mateo e Adriano ficaram diante do terminal, enquanto Bella, Alina e David assistiam por vídeo seguro. 2 instruções apareceram. A primeira trazia a autorização de Adriano e movia 8 milhões protegidos em direção à empresa de Bianca. A segunda tinha sido alterada a partir do aparelho de Bianca. Redirecionava o dinheiro através de Rever, hipotecava Terminal Leste e criava um calote falso. O arquivo podia salvar o terminal. Também podia condenar Adriano. Mateo se aproximou. O nome da família devia proteger o que a gente pedia emprestado. Adriano olhou para ele. Isso me ensinou que sempre tinha outra pessoa pagando. Bella cortou a discussão. Nenhum dos dois pode reescrever a escolha dele. David enviou um arquivo para a tela do cofre. Não era mais um contrato, era a lista de funcionários ativos de Terminal Leste. Adriano rolou a tela. Maria Chen, supervisora de guindaste, 29 anos de serviço. Tomás Vieira, mecânico, 2 filhos. Helena Ruiz, despachante do turno da noite, cuidando do marido com deficiência. Ao lado de cada nome estava o cargo que Hever pretendia eliminar e um contato de emergência. Adriano tinha passado por alguns daqueles trabalhadores em inspeções, recebido os aplausos deles em cerimônias de segurança e esquecido os rostos antes de chegar ao carro. A escolha não se escondia mais dentro de um arquivo. Se ficasse calado, o primeiro registro continuava enterrado e ele podia escapar da prisão, mas Hever tomaria Terminal Leste antes do amanhecer. Se publicasse os 2, a chave roubada morreria e os funcionários continuariam trabalhando. Mas os promotores receberiam a própria prova de que ele tinha roubado os 8 milhões originais. Parou na foto de um capataz grisalho com uma placa de aposentadoria. 37 anos no terminal, 3 semanas para se aposentar. Pela primeira vez, Adriano não conseguia comprar uma versão em que outra pessoa absorvia a perda. Olhou para a câmera que carregava a imagem de Bella. Se eu publicar tudo, isso muda algo entre nós? Não, disse Bella. Só decide quem paga pelo que você fez. Adriano fechou os olhos. Ao abri-los,
Selecionou os 2 registros. Publica tudo. O arquivo foi liberado às 23h52 daquela noite para o credor, os administradores e os investigadores federais. A autenticação levaria tempo. Até terminar, a chave roubada ainda podia colocar a ordem de Hever na fila. Pela primeira vez, Adriano entregou provas sem controlar o que isso lhe custaria. Numa garagem privada embaixo do hotel de Hever, Bianca encontrou uma única mala ao lado do carro dele. "Cadê a minha?" perguntou. Hever olhou o relógio. "Você não vai sair até Terminal Leste ser liberado. Você prometeu que a gente ia embora junto. Eu prometi uma vida além de Adriano. Não prometi o mesmo avião." A resposta arrancou a última decoração do arranjo entre eles. Bianca olhou para os documentos sobre o capô do carro. A empresa de consultoria dela aparecia em cada transferência. O rosto dela aparecia em cada câmera da casa do Porto. O nome de Hever se escondia atrás de 2 empresas e advogados que o chamariam de investidor. "Você construiu isso, então eu levo a culpa. Você pegou a chave. Você gastou o dinheiro. Você dormiu com o homem. Não fica moralista agora que a conta chegou." Bianca fechou a mão ao redor da chave preta no bolso do casaco. "Me dá ela", disse Hever. Ela não deu. Do outro lado da garagem havia uma cabine de segurança com um vigia uniformizado. Bianca podia entregar a chave, pedir um advogado e contar a verdade antes que Hever enviasse qualquer coisa. Deu 2 passos em direção à cabine. Depois imaginou Bella sentada na sala de diretoria de Adriano, ainda calma, ainda protegida, enquanto Bianca entrava sob custódia sem nada que pudesse chamar de seu. O orgulho a fez virar de volta. "Bella pode negociar por ela", disse. Proteção, dinheiro, uma saída. O sorriso de Hever não tinha calor nenhum. "Então liga para ela. Se ela vier sozinha, a chave nos rende mais do que Terminal Leste. Se ela recusar, a gente usa e você aceita as consequências que ganhou." Bianca entendeu que aquele agente não a incluía mais. Ligou mesmo assim. Às 0h17, Bianca ligou diretamente para Bella. "Você ficou com o apartamento", disse. Bella ficou de pé perto das janelas do Porto, uma mão pressionada sob as costelas. "Nunca foi seu. Nem a empresa é." "Eu concordo." A resposta desarmou a raiva de Bianca. "O quê?" "A empresa pertence aos donos legais. O fundo pertence aos beneficiários. Terminal Leste pertence à entidade que o opera. Eu sou uma administradora temporária. Essa é a diferença que nenhuma de vocês entendeu." Bianca riu, mas o som saiu fino. "Você passou 12 anos sendo paciente e boazinha. E onde isso te levou?" "Ele veio até mim porque eu o fazia se sentir vivo." Bella lembrou de cada versão dela mesma que Bianca queria diminuir. A jovem esposa que acreditava em promessas, a mulher enlutada depois de 2 abortos espontâneos, a paciente exausta medindo remédio ao amanhecer, a mãe aprendendo a proteger um filho antes de conseguir segurá-lo. "Talvez você o tenha feito se sentir vivo", ela disse. "Ele te fez se sentir poderosa. Nenhum dos 2 sentimentos transformou roubo em posse. Você acha que calma te torna superior? Não. Eu acho que calma me impede de cair na sua armadilha. Ele estava entediado de você." A frase encontrou uma ferida antiga e pressionou. Bella deixou a dor existir, sem deixar Bianca conduzi-la com ela. "Um marido entediado não é um desastre natural", disse. "Adriano fez escolhas. Você também fez. Eu terminei de deixar vocês 2 serem o clima da minha vida." Por um momento, Bianca não teve resposta. Esperava uma esposa descartada, desesperada para vencer uma disputa. A recusa de Bella deixou só a chave e o crime ligado a ela. Bianca se recompôs. "Se você quer a chave antes de Hever usar ela, encontra comigo na casa do Porto." Sozinha. Silêncio. Bianca esperava medo ou negociação. "Se não, Terminal Leste desaparece até amanhã. Envia os termos de rendição pelo seu advogado." "Eu não tenho advogado." "Então arruma um. Eu não vou entrar num apartamento onde você e Hever controlam as portas." Bianca baixou a voz. "Adriano teria vindo por você." Bella olhou pelo vidro para o Porto escuro. "Adriano parou de vir por mim faz muito tempo." Ela encerrou a ligação e encaminhou a gravação aos investigadores. 10 minutos depois, uma pressão forte cruzou o abdômen dela. Bella agarrou a borda da mesa.
Dante entrou do escritório ao lado e parou a alguns passos. Quer que eu chame a médica? Bella esperou a dor passar. Ainda não. 8 minutos depois, veio outra contração. Dessa vez, ela ligou. A obstetra de Bella a mandou direto para o Hospital Ana Costa. Ela estava com pouco mais de 34 semanas. As contrações eram regulares demais para ignorar, e o batimento do bebê caía toda vez que o abdômen dela enrijecia. Bella trocou de roupa para o avental do hospital, enquanto Alina, a advogada do fundo, esperava perto da porta com uma atualização. O arquivo ainda estava sendo autenticado, e agentes federais vigiavam os 4 terminais pelos quais Rever poderia usar a chave roubada. Alguma coisa exige minha decisão? Bella perguntou. David e os administradores externos podem aprovar toda medida de proteção sem você. Eles queriam permissão para prosseguir. A ultracontração começou. Bella fechou os olhos e respirou até a pressão passar. Então diz a eles para fazerem o trabalho deles. Meu filho não é uma votação de conselho e essa empresa não pode depender de uma mulher em trabalho de parto, porque todo mundo tem medo de decidir sem um nome Moretti junto. Alina entendeu. O primeiro ato importante de Bella como administradora foi provar que a empresa conseguia funcionar enquanto ela escolhia o filho. Depois que Alina saiu, Bella pegou o telefone de novo. Helena, a enfermeira de cabelos prateados, o tirou do alcance dela. Que parte só você pode fazer? Helena perguntou. Outra contração respondeu antes que Bella pudesse. Ela segurou a mão da enfermeira e respirou até passar. Hoje eu assumi o controle, disse Bella. Agora tenho medo de que tudo desmorone se eu soltar. Helena checou o monitor de Luca. Controle é colocar as pessoas certas no lugar. Essa parte é sua. Bella virou o telefone de bruços e ficou ouvindo o batimento cardíaco do filho. Dante ficou no corredor. Só atendia às ligações dos investigadores depois de perguntar a Bella se ela queria as atualizações. Às 6h da manhã, Adriano chegou. Parou fora do quarto quando uma enfermeira disse que Bella não tinha autorizado visitas. Eu sou o pai. Você não é a paciente. A enfermeira fechou a porta. Adriano sentou no corredor. Não mandou ninguém removê-la. Não ligou para Mateu. Não invocou o nome Moretti. À 1h40, Dante entrou no corredor. Adriano se levantou. Como ela está? Ela vai decidir o que você fica sabendo. Esse é o meu filho ali dentro. Então começa a aprender que ser pai dele não faz da Bella sua propriedade. O celular de Dante tocou. Os agentes tinham seguido a ligação de Bianca até a casa do Porto, onde o cartão de acesso dela acabava de abrir a garagem. 3 equipes de vigilância se moviam para lá. Ninguém tinha aparecido nos 4 terminais blindados. Adriano olhou para o relógio. 1h40. Depois se lembrou de uma frase descuidada de Bianca na sexta-feira. O antigo terminal alfandegário do Cais 12 nunca cai a linha segura. Cais 12, ele disse. Os agentes conferiram. Vazio. Rever tinha mudado de lugar depois de vê-los. Bianca sabia que o Cais 12 tinha uma linha privada antes mesmo de eu levá-la lá. Ele contou a ela porque era o plano de reserva dele. Dante ligou para o investigador responsável. A equipe mais próxima estava a 9 minutos. A 1h54, Rever e Bianca entraram no Cais 12 por uma entrada alfandegária abandonada. Ele tinha deixado um motorista com o cartão de acesso de Bianca na casa do Porto para desviar a vigilância pela cidade. Às 2h11, o primeiro veículo federal entrou no cais. Dentro, Rever trancou a porta de aço das operações e conectou o terminal. Bianca ouviu pneus distantes no asfalto molhado. Eles nos acharam. Então para de falar e me dá a chave. Às 2h03, Rever inseriu a única chave preta e enviou a ordem de aquisição de Terminal Leste. A tela mudou para pendente. Os agentes chegaram ao corredor externo enquanto a tranca engatava. Um ariete de metal bateu na porta uma vez, depois outra. Um alarme piscou acima da liberação de emergência. Mantenha a chave conectada, ordenou Rever. Bianca colocou a mão sobre ela. Um puxão interromperia a ordem. Um toque na liberação abriria a porta para agentes que poderiam ouvir a cooperação dela antes que Rever inventasse uma versão que colocava toda a culpa nela. O ariete
Bateu uma terceira vez. O batente se dobrou para dentro. Bianca, River avisou. Ela se imaginou entrando no corredor de mãos vazias, depois imaginou Bella ouvindo que a amante tinha se entregado primeiro. Mesmo agora, com Hever pronto para abandoná-la e o poder de Adriano perdido, Bianca não conseguia suportar escolher uma vida que parecesse menor do que a de Bella. Ela manteve a chave conectada. Hever voltou os olhos para a tela. Bianca ficou parada ao lado dele, esperando que o poder de outro homem se tornasse dela. Às 2h19 no hospital, o batimento cardíaco do bebê não se recuperou depois de uma contração. A médica recomendou uma cesariana de emergência. Bella assinou o termo de consentimento com uma caneta do hospital que tremia entre os dedos. Por um instante terrível, ela pensou na caneta prateada sobre a bancada da cobertura e se perguntou por que encerrar um casamento tinha exigido mãos mais firmes do que trazer o filho ao mundo em segurança. Depois entendeu. O divórcio tinha sido uma decisão. Isso era medo. Medo não significava que ela estivesse insegura. Significava que a pessoa do outro lado da escolha importava mais do que qualquer coisa que ela pudesse controlar. "Tira ele!" disse Bella. As portas se abriram e uma equipe cirúrgica começou a mover a cama de Bella. Adriano estava no corredor. "O que aconteceu? O bebê precisa nascer agora", disse Helena. Ele deu um passo em direção à cama. Dante se colocou entre eles, mas Bella já estava sendo levada rapidamente. Os olhos dela encontraram os de Adriano por um segundo. Não havia convite neles, nem tempo para outra discussão. "Eu sou o marido dela", disse Adriano. A velha alegação escapou antes que ele se corrigisse. "Eu sou o pai do bebê. Então deixa a equipe médica chegar até ele", respondeu Helena. Adriano recuou contra a parede. Podia ligar para Matteo, chamar seguranças, ou exigir uma sala que ninguém tinha oferecido a ele. Em vez disso, liberou o corredor e assistiu as portas do elevador se fecharem ao redor de Bella. Pela primeira vez naquela noite, a coisa mais útil que ele podia fazer era não interferir. Às 2h26, enquanto Bella era levada para a cirurgia, o credor autenticou o arquivo publicado por Adriano. A chave roubada morreu no meio da transação de Rever. O terminal piscou. Rejeitado. Bianca encarou a palavra. Adriano liberou o registro original, disse Rever, entendendo primeiro. Aí ele deu a eles a prova contra ele mesmo. Ele escolheu a prisão. Ele escolheu nos parar. Os agentes federais arrombaram a porta antes que qualquer um dos dois pudesse se mexer. Rever foi preso ao lado do terminal. Bianca olhou uma vez para a chave morta na mão e a entregou sem resistir. Terminal Leste abriu para o turno da manhã. Nenhum funcionário perdeu o emprego. Bella não viu o aviso. Luca Romano Moretti chegou ao mundo às 2h47 da manhã. 1,3 quilos. Furioso bastante para chorar antes mesmo de a equipe neonatal atravessar a sala de cirurgia com ele. Bella ouviu o som e começou a chorar também. Só ouviu por 3 segundos antes de ele ser levado para a UTI neonatal. Um rostinho sob uma touca azul, um punho erguido perto da bochecha, uma vida pela qual todo mundo alegava estar construindo um futuro. Quando Bella acordou por completo, o quarto estava quieto. Dante estava sentado perto da janela. Levantou quando os olhos dela abriram, mas não se aproximou até que ela confirmasse com a cabeça. Luca respirando com suporte. Os médicos estão otimistas. Bella fechou os olhos. Terminal Leste ainda é nosso. Rever e Bianca estão sob custódia federal. Funcionários trabalhando no turno da manhã. Só então Bella se permitiu dormir. Adriano ficou no corredor até o amanhecer. Bella deixou ele ver Luca pelo vidro da UTI, mas não entrar no quarto dela. Ele obedeceu sem exigir uma exceção. Luca passou 18 dias na UTI neonatal. Bella aprendeu o ritmo dos alarmes, das sondas de alimentação e das cadeiras plásticas que tornavam dolorosa toda posição para dormir. Aprendeu que o progresso se media em meia grama. Um fio a menos, 10 minutos respirando sem ajuda. Adriano vinha toda manhã às 7 horas. No início ficava atrás do vidro, porque era tudo o que Bella permitia. Nunca pediu exceção às enfermeiras. Quando os investigadores o convocavam, chegava mais cedo em vez de faltar à visita. No 9º dia, Bella deixou ele entrar na unidade com uma enfermeira presente.
Ele lavou as mãos pelo tempo integral exigido. Sentou ao lado da incubadora sem tocá-la. Oi, Luca, sussurrou. A voz dele quebrou no nome. Bella observou de alguns passos de distância. Sentia dor, raiva e uma ternura que não queria sentir. Nenhum desses sentimentos mudava o limite. Adriano olhou para ela. Posso tocar a mão dele? Bella perguntou à enfermeira. A enfermeira confirmou. Um dedo, disse Bella. A mão de Luca se fechou ao redor da ponta do dedo de Adriano. Adriano baixou a cabeça. O monitor apitou uma vez, forte o bastante para fazê-lo recuar. Não se mexe de repente, disse a enfermeira. Ajustou um sensor no pé de Luca. Ele está bem. Adriano devolveu o dedo devagar. Luca o encontrou de novo. Ele é tão pequeno, Adriano sussurrou. Ele ganhou 60 gramas, disse Bella. Ele engoliu a maior parte da mamadeira. Essas são as vitórias de hoje. Luca apertou a mão ao redor do dedo de Adriano, depois relaxou no sono. Ele não sabe o que eu fiz, disse Adriano. Um dia ele vai saber o bastante para perguntar. O que importa é se a sua resposta vai começar com a verdade. A enfermeira anunciou que a visita tinha acabado. Adriano soltou Luca sem negociar mais um minuto. Bella não o consolou. 3 dias depois, Alina trouxe a Bella uma nota fiscal antiga que mudou o entendimento dela sobre Matteo. Ele tinha contratado a empresa de consultoria de Bianca 3 anos antes para testar se Adriano usaria mal as contas de aquisição por causa de alguém fora da família. Quando Bianca passou de observadora para participante, Matteo encerrou o contrato, mas escondeu o motivo. Depois que ela voltou como amante de Adriano, ele observou em silêncio, esperando pegar o filho no ato e evitar admitir que tinha colocado a isca. Você transformou uma mulher num teste e deixou o meu casamento pagar pelo seu experimento, Bella disse a ele. Matteo não se defendeu. Bella o removeu da votação dos administradores. Ele só podia aconselhar quando convidado, e não teria acesso automático a Luca. Posso ver meu neto pelo vidro? Ele perguntou. Não hoje. O divórcio se tornou definitivo 6 semanas depois de Luca voltar para casa. Bella se mudou para uma casa de tijolos perto do hospital, em vez de voltar para a cobertura. A cozinha era menor. A janela do quarto do bebê dava para uma fileira comum de cibipirunas, em vez da Baía de Santos. Caminhões de entrega acordavam Luca em algumas manhãs, e os canos batiam quando o aquecedor ligava. Bella amava aqueles sons. Pertenciam a um lar que nenhum conselho, fundo ou marido tinha escolhido por ela. A investigação durou 8 meses. O resultado foi direto. Hever foi condenado por fraude, extorsão e conspiração. Bianca se declarou culpada e entregou mensagens que provavam que Hever a tinha recrutado depois que o teste secreto de Matteo terminou. Adriano admitiu o roubo original, recebeu 12 meses de custódia federal, pagou restituição e perdeu o direito de controlar o fundo permanentemente. Bianca tinha explorado o senso de posse dele. Não o tinha criado. Antes da sentença, ele pediu a Bella um encontro particular. Ela concordou com 20 minutos no escritório de Alina. Adriano chegou sem advogado. Eu não vim pedir para você esperar, disse. Bom, nem para dizer que fiz tudo pela família. Bella ficou em silêncio. Ele colocou o celular reservado sobre a mesa. A tela estava rachada e o número tinha sido desativado. Bianca me fazia sentir sem consequências, ele disse. Eu confundi isso com liberdade. Você era livre, respondeu Bella. Você usou essa liberdade para escolher isso. Adriano baixou os olhos. Tirou o anel de sinete dos Moretti da mão direita e o colocou ao lado do telefone quebrado. Meu pai me deu isso quando eu fiz 18 anos. Eu achava que ia dar para o Luca. Não deixa um símbolo para ele e chama isso de paternidade. Adriano tocou o espaço vazio no dedo. O que eu devo fazer com ele? Essa é a sua primeira decisão sem um império para tomar ela por você. Ele pegou o anel e guardou no próprio bolso. Entraria na custódia sem crachá nem autoridade herdada, carregando só um pedaço de metal cujo significado teria que decidir sozinho. Você pode escrever para o Luca, ela disse. Eu vou guardar as cartas. Quando ele tiver idade, ele decide se quer ler. Você vai levá-lo para visitar? Não enquanto ele for bebê. Eu não vou deixar uma sala de visita de presídio fazer parte das primeiras memórias dele.
A dor cruzou o rosto de Adriano. Ele confirmou com a cabeça. Eu entendo. Quando você sair, a paternidade vai começar com visitas supervisionadas. Consistência vai decidir o que muda depois disso. Não o seu nome. Não o seu pedido de desculpas. E nós? Bella olhou direto para ele. Não existe nós. Ele fechou os olhos por um instante, depois deixou o telefone quebrado sobre a mesa e saiu. Bella não o levou com ela. Durante a pena de Adriano, uma carta para Luca chegava no primeiro domingo de cada mês. Bella não as lia. Datava cada envelope e guardava numa caixa de cedro para o filho abrir quando tivesse idade para escolher. David tocava os portos. Alina supervisionava o fundo e Bella escreveu o plano permanente. Um conselho independente, proteções para os trabalhadores e segurança financeira para Luca sem um trono. Matteo o assinou sem votação. Depois de 12 meses, Adriano saiu da custódia e seguiu cada condição que Bella tinha estabelecido. Contatou Alina, completou uma avaliação de paternidade e esperou pelas visitas supervisionadas. Chegava cedo, não usava o anel dos Moretti e nunca aparecia na casa de Bella sem permissão. No início, Luca o tratou como um estranho quieto no jardim junto ao porto. Adriano sentava na ponta oposta de um banco e só devolvia o caminhãozinho azul depois de perguntar a Bella. No domingo seguinte, voltou. Voltou de novo quando Luca o ignorava, quando a chuva encurtava a visita, e quando não havia nenhum momento terno para recompensá-lo. Nos meses seguintes, aprendeu os nomes dos bichinhos de pelúcia de Luca, a música que o acalmava e a diferença entre ser permitido e pertencer. Durante a quinta visita, Luca correu atrás do caminhão pelo caminho e caiu com força nos 2 joelhos. Adriano se levantou na hora, mas Luca passou correndo por ele com um choro assustado e escondeu o rosto no casaco de Bella. Por um segundo, a dor cruzou a expressão de Adriano. Ele tinha pego o caminhão, chegado cedo e decorado o lanche na bolsa de Luca. Nada disso o tornava a pessoa que o filho queria. Quando o mundo doeu, ele ficou 3 passos atrás. Precisa dos lenços? Perguntou a Bella. Ela confirmou. Adriano os tirou da bolsa e os deixou ao alcance dela. Não disse, eu sou o pai dele. Não tentou pegar Luca no colo enquanto o menino se agarrava a ela. Voltou a sentar no banco e esperou enquanto Bella limpava a pele arranhada e acalmava o filho deles. Quando Luca voltou ao caminho, brincou perto de Bella pelo resto da visita. Adriano ficou onde Luca pudesse vê-lo, sem pedir que a criança cruzasse a distância. O domingo seguinte foi frio e chuvoso. Bella esperava uma mensagem pedindo para remarcar. Adriano chegou 12 minutos adiantado, com o mesmo casaco simples e sem presente. Luca o ignorou por 37 minutos. Adriano voltou na semana depois daquela também. Bella não mudou nenhum limite, porque Adriano parecia arrependido. Mudou aos poucos, quando as ações dele se mantiveram confiáveis. 2 anos depois da manhã, em que assinou os papéis do divórcio, Bella voltou à cobertura para a última reunião de administradores ali realizada. A bancada de mármore continuava na cozinha, mas os cômodos não pareciam mais um reino. A maior parte dos escritórios tinha se mudado para uma sede transparente perto de Terminal Leste. A cobertura seria vendida, com a parte legítima de Bella colocada num fundo pessoal para a educação e os cuidados de Luca. Na bancada, esperava o acordo permanente de reestruturação. Ao lado, a mesma caneta prateada. Bella a pegou. A mão dela permaneceu firme. Assinou o fim da administração temporária e transferiu o controle de voto para o conselho independente que tinha passado 2 anos construindo. Matteo observava do outro lado da sala. Você podia ficar com o cargo, ele disse. É exatamente por isso que eu não devo. O que você vai fazer? Bella olhou para o porto, onde os navios da Moretti se moviam ao lado de embarcações de famílias que nunca tinham ouvido o nome deles. Criar meu filho. Terminar a Fundação de Proteção aos Trabalhadores de Terminal Leste. Aconselhar quando pedirem. Construir algo sem trono. Colocou a caneta de volta na bancada. Naquela tarde, Bella levou Luca ao jardim junto ao porto. Adriano já esperava perto do banco, cedo de novo, sem nenhum presente grande o bastante para chamar atenção. Luca ouviu e ergueu o caminhãozinho azul. Dliano,
Ele chamou. O rosto de Adriano mudou, mas ele não se moveu até Bella soltar a mão de Luca. O menino atravessou o caminho e colocou o caminhão no banco entre os dois. Uma roda dianteira pendia torta desde a queda semanas antes. Conserta? Luca perguntou. Adriano olhou instintivamente para Bella. Ele pediu a você, ela disse. Adriano se ajoelhou até ficar na altura do filho. Posso ver? Luca considerou a pergunta. Depois colocou o caminhão nas mãos abertas dele. Adriano já poderia ter mandado trocar o brinquedo antes do almoço. Agora virou o caminhão nas mãos, encontrou o pino torto e tentou endireitá-lo com os dedos. Luca observou com concentração solene. A roda escapou e rolou para debaixo do banco. Adriano estendeu a mão para pegá-la no mesmo instante que Luca, depois parou e deixou o menino recuperá-la sozinho. De novo, disse Luca. De novo, Adriano concordou. Pegou emprestado uma moeda pequena de Dante, afrouxou a carcaça plástica e reencaixou o pino. O concerto levou 6 minutos quietos. Quando a roda finalmente girou, Luca empurrou o caminhão pelo banco e riu. Adriano sorriu, mas não o puxou para um abraço. Esperou. Luca se apoiou brevemente no joelho dele antes de sair correndo atrás do caminhão pelo caminho. O contato durou menos de 1 segundo. Adriano aceitou aquilo como suficiente. Bella ficou a alguns passos. Não tinha restaurado um casamento, nem coroado um chefe reformado, nem fingido que a punição apagava a traição. Tinha permitido que um pai começasse a conquistar um lugar medido em tardes comuns. Adriano olhou para ela por cima da cabeça de Luca. Havia gratidão na expressão dele e nenhum pedido anexado. Bella confirmou uma vez com a cabeça. Depois se sentou sob uma sibipiruna e abriu a pasta do fundo terminal leste para trabalhadores e famílias, enquanto o filho brincava ao alcance dos olhos dela. A caneta não tinha tremido quando ela assinou o divórcio, porque ela nunca esteve assinando o fim do próprio futuro.